Então, hoje a gente vai falar sobre saúde da mulher. E aí, quando eu pensei em falar sobre esse assunto, eu falei, o que que eu vou trazer de diferente para poder trazer para o pessoal? E eu tenho esse livro, que ele é de uma médica americana, que ela utiliza muito óleos essenciais no tratamento das suas clientes, né? Ela chama a doutora Marisa Snyder. E aí, quando eu viajei, eu trouxe esse livro e eu falei, eu vou fazer a aula em cima dos ensinamentos dela e de como que ela fala sobre o uso dos óleos essenciais. Então, hoje vocês vão perceber que vai ter um pouquinho de teoria, eu não vou falar só sobre óleo, porque a gente precisa, e eu achei muito interessante, porque a gente precisa se atentar para alguns hábitos. Às vezes a gente tem alguns sintomas e alguns incômodos e a gente precisa se atentar a isso para poder ter resultado. Então... Tá certo, vamos fazer isso, tá? Vontade de falar. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na mulher, e eu quis dar essa introdução, né? A gente precisa parar de ter uma visão apenas nos sintomas que nos incomodam e passar a ter uma visão holística de nós mesmos. O que que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente fica muito focado, ai, na minha TPM, ai, na minha infertilidade, ai, no tanto que eu fico estressada, na minha endometriose, na minha queda de cabelo, que eu estou engordando, e a gente para de olhar que nós somos um ser único, que a gente tem um monte de peculiaridades, né? O objetivo principal é a gente começar a ter um olhar mais generoso, mas ao mesmo tempo começar a observar quais que são os gatilhos que às vezes nos faz sentir, né, o que faz levar a gente a ficar mal, né? Então, a gente olhar as nossas rotinas, o nosso estilo de vida, né? E o que que levou, porque, gente, tudo é uma construção, né? E o que que a gente foi fazendo na nossa vida que nos levou a estar no lugar onde a gente está hoje, que a gente quer deixar de estar, né? E aí, quando eu coloquei que nenhuma solução servirá para todos, não tem um remédio que é 100% para todas as pessoas, não tem, mesmo todos, né? Alopático, homeopático, óleos essenciais, às vezes você vai utilizar um óleo essencial para acordar e ele te traz sono, por exemplo, o peppermint, tem muita gente que usa o peppermint e ele faz um efeito diferente, ele traz mais sono do que disposição, né? Então a gente precisa descobrir, junto com rituais diários, né, de autocuidado, de se olhar e de ver o que que a gente precisa, a gente vai descobrir junto com tudo isso as soluções para as nossas demandas. E aí, se a gente for parar para pensar em hormônios, o que que são os hormônios, né? A gente tem inúmeros, e os hormônios, eles regulam o nosso corpo, eles são mensageiros químicos constantemente em nosso corpo, eles estão em ação, trabalhando o tempo todo, e eles afetam quase todas as nossas funções, né? Então, muita coisa no nosso corpo é trabalhado em cima dos hormônios, e ele afeta ritmo de sono, açúcar no sangue, fertilidade e muitas outras coisas. Então, a gente precisa sim dar uma olhada nos hormônios. E aí você vai se perguntar, uai, mas o que que o óleo essencial que o óleo essencial vai fazer? O que que o óleo essencial pode fazer e o que ele não faz por nós em relação aos hormônios? Primeiro, os óleos essenciais, eles não são hormônios e eles não irão se transformar em hormônios. Não tem nenhum óleo essencial que a gente vai utilizar e que vai trazer uma substituição hormonal, ok? Os óleos essenciais não produzem hormônios, então eu não tenho nenhum óleo que vai ele vai estimular a produção de determinado hormônio. E eles não substituem os hormônios, tá? Então, você está se perguntando, Angélica, tá, mas e aí, né? O que de acho que o óleo essencial faz, então, por mim, mulher, que quero cuidar da minha saúde, que estou com o hormônio desregulado, ou que tenho um fluxo menstrual muito grande, ou que eu fico muito estressada e querendo matar um ali em período de TPM.
gente, eles trazem um suporte para que o nosso... E olha tanto que isso é maravilhoso. Eles trazem um suporte para que o nosso corpo possa se curar por si mesmo, né? Ou seja, ele leva o nosso corpo a funcionar de uma maneira melhor e o nosso corpo vai encontrar a cura, né? E isso é muito maravilhoso, porque a gente sabe que vai ter um resultado muito mais a longo prazo e a gente vai conseguir cuidar, né, do nosso corpo de uma maneira muito mais equilibrada, né? E os óleos essenciais, eles são ferramentas para nós alcançarmos níveis hormonais saudáveis, né? Eu sempre falo muito aqui nas aulas que os óleos essenciais, eles trazem o nosso organismo para o equilíbrio, né? E aí, quando a gente pensa no óleo essencial como equilíbrio hormonal, né, ele vai sim ajudar o nosso corpo a atingir esse equilíbrio hormonal, né? Eles não são milagrosos. Para obtermos resultados, é preciso constância e mudança de hábitos, senão eles vão funcionar como um curativo. E a doutora Marisa fala muito sobre isso no livro, né? Gente, então, já tem inúmeros resultados de uso de óleos essenciais para trazer uma melhor qualidade de vida para as mulheres, né? E trazer soluções ali para as suas desregulações hormonais. Mas, como tudo na vida, se a gente não tem constância, se a gente não tem mudanças de hábito, e aí eu vou falar de 5 pilares muito importantes que a gente precisa cuidar e focar, e que os óleos essenciais conseguem trazer um suporte para isso, mas se você não tiver constância na utilização dos óleos essenciais, por exemplo, você tem aí um kit living, né, a farmacinha natural, e aí você não utiliza o óleo essencial On Guard, por exemplo, para imunidade, ao longo do seu cotidiano, né, ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Você vai usar o On Guard só quando você adoece. Gente, óleo essencial não é remédio. Ele vai trabalhar ali na hora que ele tiver, se tiver com uma garganta inflamada, ele vai trazer um suporte para o seu corpo, mas será um curativo, ele vai trazer um resultado muito diferente do que quando você utiliza ele constantemente, tá? Então, a gente precisa ver isso como um hábito. E aí, quando a gente... não acredito que as minhas imagens não estão aparecendo. Quando a gente utiliza os óleos essenciais, quais que são os 5 pilares, né? O primeiro pilar é a nutrição, né? E aí é muito interessante, ela fala uma coisa, que quando você tem uma má nutrição, quando você não se alimenta bem, quando você não dorme bem, quando você não come fibra, quando você não traz nutrientes para o seu organismo, ele vai entrando numa espiral de desequilíbrio e vai desequilibrando todo o seu organismo, né? Então, a gente passa a ter um sono menos profundo, uma noite de sono com menos descanso, você começa a ficar mais estressado. Então, é muito importante essa questão nutricional. Eu coloquei alguns óleos aqui, não sei por que eles não apareceram, mas eu coloquei o ginger, que é o óleo de gengibre, que ele é maravilhoso, por quê? Ele é um óleo que ele ajuda muito a aumentar o metabolismo, ele é um óleo digestivo, ele é um óleo que ajuda junto com o grapefruit para quebra de gordura, né? Então, são óleos que trazem um suporte muito interessante para quem quer emagrecer e para quem... o óleo emagrece? Não, né? A gente não fala que, eu vou utilizar o óleo, vou só beber umas gotinhas de óleo e vou emagrecer. Não, não é essa a proposta, mas ele vai te ajudar. Sim, a desintoxicar o seu corpo, né? Grapefruit, o lemon, o lime, quem não conhece o lime, que é o de limão Tahiti, maravilhoso, ele ajuda muito a tirar as toxinas, a fazer o seu corpo funcionar de uma maneira melhor. O grapefruit, para quem tem muita compulsão alimentar, então, a gente em época de TPM, às vezes quer comer muito doce, ou quer ficar beliscando, ou quer comer muito chocolate. Gente, o grapefruit é um óleo que vai te trazer um suporte fenomenal para isso, tá? Quando você estiver ansiosa e quiser ficar beliscando, quiser comer, pega o grapefruit, ou você pega uma garrafa de água, coloca o ginger, por exemplo, com grapefruit, fica maravilhoso o gosto, tá? Então, você pode usar dessa forma. Ou você pode usar aromaticamente. Às vezes não, né? A nossa compulsão alimentar
na grande maioria das vezes, vem por causa das emoções, né? A gente está muito ansioso, e o grapefruit vai ajudar a cortar essa compulsão alimentar. O ginger, o grapefruit, eu coloquei também o lemon, né? Que são óleos que vão ajudar, e o smart sass, né? Que vão ajudar com o aumento de metabolismo, e tudo isso para deixar o nosso corpo mais acelerado. E tem um óleo que, para nutrição, eu gosto muito, e que eu acredito que todos nós precisávamos tomar todos os dias e fazer uso como rotina mesmo, é o Zengest. O Zengest é um blend digestivo, ele ajuda o nosso organismo a absorver melhor os nutrientes, a digerir melhor os alimentos, né? Então, quando você tem uma digestão ok, não, que você não onera o seu corpo porque você comeu demais, ou você comeu muita gordura, ou você está muito empapuçado, né? O nosso corpo deixa de roubar energia de outros órgãos, de outros sistemas, para mandar para o nosso sistema digestivo. Então, quando você traz esse suporte por completo, é muito bacana, né? Então, ter sempre alimentos saudáveis, e o que a gente come é tão importante quanto a quantidade que a gente come. Então, às vezes você fala assim, eu vou pegar um pouquinho só de batata frita, e aí você come só um volume pequeno, mas de um alimento muito pobre nutricionalmente, né? Isso não é bacana. Então, acho que todo mundo aqui sabe, né? Dar foco a fibras, alimentos integrais, muita água, e aí o óleo essencial vai te ajudar muito a querer beber mais água, porque ele é muito saboroso, né? Os óleos cítricos em geral, o ginger é muito gostoso, então você pode fazer aí um suco verde e utilizar os óleos dessa forma. Para exercícios, né? Quem nunca matou aula porque está com preguiça, ou porque está menstruado, ou porque está de TPM, quer matar e aí você fala assim, não, né? Deixa, não quero, não estou com energia, não estou com ânimo, né? Às vezes, gente, quando a gente está com um desequilíbrio muito grande hormonal, o exercício físico chega até a piorar o nosso rendimento, né? Quando a gente está com cortisol muito alto, cortisol é o hormônio do estresse, né? Ele deixa muita gente em estado de alerta, ele é muito importante para nós, só que ele em excesso nos faz mal, né? Melatonina, a produção de melatonina, né? Quando a gente pensa o tanto que é importante você ter uma noite de sono, e aquele soninho do comecinho da manhã, quando você está quase para acordar, né? Ele é muito importante. Então, sempre ter um quarto bem escuro, né? Se você tem frestinhas de luz entrando no quarto, presta atenção nisso, de preferência que o seu quarto seja totalmente escuro. Apaga as luzinhas do ar-condicionado, né? O difusor do Petal hoje já tem a opção de não ficar com a luz ligada, então marca a opção, porque você vai ter um sono de qualidade maior ainda quando você tem uma noite de sono num quarto totalmente escuro. E aí os óleos essenciais, eles ajudam o nosso corpo a se reequilibrar ao longo do tempo. E aí, o que eu mais quero trazer para essa aula hoje, né? A gente está falando de saúde da mulher, mas o tanto que nós precisamos entender que nós não somos uma pessoa que está ali só, eu vou cuidar só da minha TPM, eu vou usar só um Claricalme, que é um óleo que vai me ajudar na TPM, mas aí você não tem energia para fazer exercício físico, você come mal, sua digestão é péssima, você dorme mal, você vive estressado. De que adianta você utilizar um óleo ali por 10 dias? Você não vai conseguir ter um resultado e um efeito a longo prazo, contínuo. E o que você quer para você? Você quer ter uma qualidade de vida na qual você não quer matar cachorro a grito o tempo inteiro, né? Que a gente tem hora que a gente tá tão estressada e fica tão nervosa que a pessoa fala, a gente já tá brigando, né? O que eu quero trazer hoje é que a gente consegue construir uma saúde física, emocional, hormonal, né? Ter equilíbrio em todas essas áreas, utilizando os óleos essenciais, né? E deixando de se sentir tão mal, de ficar tão incomodada, ter uma qualidade de vida melhor. E aí, quando eu penso em exercício físico, é o Peppermint, é o primeiro da lista, né? Eu utilizo todo dia que eu vou fazer exercício, eu passo uma gota aqui no meio da testa, pingo uma gota debaixo da língua, bebo um copo grande d'água
e vou, inalo o restinho que ficou no dedo. Por que eu coloquei? Vocês devem estar pensando, nossa, Angélica, alecrim, né? Por que alecrim? Por que o alecrim é um óleo aí que vai ajudar com o exercício físico? Tanto ele quanto o eucalipto são óleos que aumentam a nossa clareza mental, ele traz foco, ele como se ele deixasse a nossa mente mais clara, mais aberta, mais limpa, né? E o eucalipto ajuda muito também com essa questão da energia, ele ajuda muito com problemas também circulatórios, então eu gosto muito do uso desses dois também junto, antes de utilizar, antes de fazer exercício físico. E eu coloquei o lime como uma outra opção de um óleo cítrico. Eu adoro lime, eu uso ele em salada, eu uso ele para gargarejo de garganta inflamada, mas ele é um óleo desintoxicante muito poderoso. Então, é muito importante porque muitas vezes, quando a gente está desequilibrado, né, não só a questão dos hormônios, mas o corpo não está funcionando de maneira adequada, a gente precisa, é fundamental que você desintoxique o seu corpo, que você limpe o seu corpo e retire todas as coisas ruins que estão atrapalhando ali o melhor desenvolvimento dele, ok? Quando a gente pensa em manejo do estresse, né? Manejo do estresse é você conseguir, e para mim essa é uma das partes dos óleos essenciais que mais trazem suporte, né? O que você tem na sua mão que pode te ajudar a controlar uma emoção sua e não deixar ser controlado por ela, né? Muitas vezes a gente passa o dia inteiro, a gente passou uma raiva e você passa o resto do seu dia com raiva, estressado, e uma coisa vai atraindo a outra e você só vai piorando. Gente, não vamos deixar a gente chegar a esse ponto, né? Tem um óleo ali na sua mão, eu coloquei aqui algumas opções, o Serenity, o Adaptive, a lavanda, o balance, o frankincense. O frankincense é muito importante porque ele é um óleo que aterra a gente, né? Tanto ele como o balance, o adaptive, eu tenho usado muito o adaptive. Ele tem um cheiro muito agradável. E a lavanda com serenity são óleos. A lavanda ajuda muito com questão de ansiedade, né? Com crises de ansiedade. E o serenity é o meu óleo predileto para dormir, né? Eu sempre utilizo ele. E ele realmente ajuda a gente a acalmar, né? Então, o nosso estresse, ele vai ser cuidado ao longo do dia todo. Então, você está vendo a construção, né? Que é exatamente o que eu falei lá no começo da aula, né? Você vai construir uma vida melhor, né? Na qual você vai estar com o corpo mais limpo, você vai ter uma digestão melhor, você vai ter uma noite de sono boa, você não vai se deixar envenenar, né? Com estresse, ficar muito mal ali ao longo do dia todo. E aí, isso aqui é muito, muito importante, mulherada, redução de carga tóxica, né? Às vezes a gente não dá moral para isso, mas a carga tóxica que a gente joga no nosso corpo, que está sendo acumulada ao longo de anos e anos e anos, nos faz muito mal, né? Por exemplo, desodorante. Quem aqui se preocupa com desodorante? Com o alumínio do desodorante, com o metal pesado do desodorante. Muitas vezes a gente não... Eu fui me preocupar com isso, eu já tinha o meu filho mais velho, tem uns 10 anos que eu uso desodorante sem alumínio, e não tem nem... E eu já usei marca alemã, já usei desodorante francês, de tudo quanto é língua que fala, e não tem nenhum tão bom quanto o que a gente faz com óleo essencial. Por que o desodorante é muito... Essas toxinas trazem tanto prejuízo, né? Você vai acumulando metal pesado, toxina para limpar a casa. Gente, Aí você vai falar, Angélica, vou limpar a casa com óleo essencial? Sim, e sai mais barato você limpar a sua casa com óleo essencial do que você comprar aqueles vejão multiuso que é cheio de toxina e que vai te trazer um monte de prejuízo, né? Então, deixar de colocar toxina no nosso corpo, por exemplo, o parfum, né? Que é uma substância que é colocada muito em perfumes, em colônias, em alguns cosméticos. Ele é um disruptor endócrino, eu vou falar disso daqui a pouquinho, muito grande. Então, se a gente tem desequilíbrio hormonal, evita, né, principalmente com produtos de cuidado do corpo, evita de colocar coisa tóxica no seu corpo,
compra uma manteiga hidratante que não tenha toxina, que não tenha parabeno, que não tenha petrolato, shampoo e condicionador também. É um estilo de vida, mas você vai colher frutos maravilhosos no futuro, depois que você deixar de colocar tanta toxina no seu corpo, né? E aí, eu estava lendo sobre isso e eu achei muito interessante, até coloquei em destaque aqui, né? Fortes evidências científicas ligam toxinas. Peraí, ligam toxinas e sintéticos em produtos de cuidados pessoais a doenças crônicas, toxicidade reprodutiva, autoimunidade, alergias e infertilidade também. Então, às vezes a gente não teve esse olhar, né? Então, vamos buscar desintoxicar o nosso corpo e retirar o que pode estar nos trazendo de mal aí, né? E aí eu queria falar dos disruptores endócrinos. Que eles são? Eles são substâncias químicas nocivas que pode ser encontrado na água, nos alimentos, nos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, e eles perturbam o nosso sistema hormonal, né? E aí a gente pode ter vários problemas de saúde, doenças autoimunes, e tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com esses produtos que tenham disruptores endócrinos, tá? Porque eles trazem muito mal para a gente, principalmente a longo prazo. E aí, o último pilar, que é o ritual de autocuidado, e esse é o mais importante, é o que a gente menos faz, né? A gente acaba que não tem, a gente cuida de todo mundo, a mulher tem essa cobrança muito grande de ter cuidado com todo mundo, mas ela não se cuida, né? Então, é preciso de cuidar da saúde emocional, do sono, da libido, da autoestima, né? E aí, o Canva está me boicotando, mas eu fiz esse slide bem bacana com um blend que chama Superwoman Blend, né? Que é justamente para você ter um ritual de cuidado seu, e eu sugiro a gente ter esse blend na bolsa, tá? É gerânio, lavanda, 4 gotas do Ylang Ylang, 12 gotas da sálvia esclareia e mais 5 gotas do óleo de cedro. Você junta tudo isso, coloca primeiro no vidrinho Rolon os óleos essenciais e depois você preenche com óleo de coco fracionado, tá? E aí você vai utilizar na sola dos pés, ao longo da coluna, você pode utilizar como nos pontos de pulsação, é muito bom para trazer essa questão de equilíbrio hormonal, de bem-estar, de bom humor, né? É uma forma de autocuidado. E aí, quando a gente pensa em ritual de autocuidado, é muito importante que a gente consiga tirar um tempinho do nosso dia, na nossa rotina, e aí a gente só vai fazer isso quando a gente toma consciência de que é preciso ser feito, né? E aí, quando eu penso em óleos essenciais para esses rituais de autocuidado, por exemplo, um óleo que é muito gostoso para utilizar no box do banheiro é o lemon eucalipto, né? Ele é um óleo super baratinho e ele é um óleo que deixa são coisas pequenas, né? Que trazem sensações e cuidados para a gente que vão nos ajudando, né? Então, eu gosto muito de utilizar isso. Você fazer um escalda-pés, né? Com óleo essencial, você pode colocar umas gotinhas, um pouquinho de sal grosso no fundo da banheira e utilizar. Você pode tomar um banho, quem tem banheira, né? Um banho de imersão. Aqui em casa não tem. Então, poucas pessoas têm, né? Mas você utiliza o escalda-pé para poder ter esse tempo. E utiliza óleos, né? Que vão trazer o que você precisa naquele momento. Então, talvez você está muito estressado, ou está muito cansado, ou está com a cabeça muito cheia de pensamento. Busque óleos essenciais que vão te ajudar naquele momento que você precisa, ok? E aí eu quero falar, para a gente finalizar, de alguns óleos muito femininos, e eu quis trazer muito a parte emocional de cada um desses óleos, né? O gerânio, ele é um óleo super conhecido aí dentre os óleos que trabalham feminilidade, e ele é um óleo que trabalha amor e confiança, né? Não sei se todos vocês sabem, mas aqui no centro do nosso peito, nesse ossinho aqui, no externo,
Às vezes a gente aperta aí o seu, vê se dói quando você aperta. Quando a gente está muito sobrecarregado emocionalmente, muito desequilibrado emocionalmente, ele costuma doer, né? Então a gente pode utilizar óleos essenciais aqui nessa região. O gerânio, ele é um óleo que trabalha muito confiança. Então, se você, às vezes, perdeu a confiança de alguma pessoa, você está precisando restaurar a confiança, né, com alguém, ele ajuda muito nessa questão de restauração de confiança, né, na cura do coração partido. E ele ajuda, ele facilita o aparecimento de luto ou dor que foi represada. Então, vamos supor, você começou a utilizar o gerânio, talvez ele ajuda muito a diminuir o fluxo menstrual, e aí você está usando gerânio para isso e viu que talvez você ficou mais chorosa, mais sensível, né, mais entristecida. Gente, às vezes as dores elas vêm para serem limpas, né? Então a gente pode ter suprimido uma dor por um tempo grande, e aí é importante que você tenha esse olhar e saiba, né, que está colocando para fora, está fazendo realmente uma limpeza. Ele trabalha a cura emocional, a empatia, sentimento de abandono e dificuldade de perdoar, né? Então, se você está com dificuldade de perdoar, ou está se sentindo abandonada, entristecida, ou se no momento que você está ali de TPM, você tem alguns desses sintomas, é interessante você utilizar o gerânio. Como que eu gosto de usar o gerânio? Eu ponho ele no meu desodorante, eu gosto de tomar banho, e aí eu ponho um pouco de óleo de coco na minha mão, esfrego e passo no centro do peito, passo aqui, ele é muito bom para a pele, ele ajuda a hidratar também, mas é uma região que é muito bom da gente utilizar. E aí você inala por pelo menos umas 10 vezes logo depois que você utilizar o óleo essencial, ok? Claricalme. Gente, o Claricalme é um blend, a doTERRA americana, ela tem toda uma linha de Claricalme, né? Tem outros produtos, tem cápsulas, mas aqui no Brasil a gente ainda só tem o Rolon, que já é maravilhoso, que ele é uma sinergia pensado, ele tem todos os olhinhos que vão cuidar da saúde feminina. Então, o que ele faz? Ele estabiliza desequilíbrios físicos e emocionais. Ele é um óleo que você pode... Quem está em pré e perimenopausa pode utilizar. Quem tem muita oscilação de humor, quem está com problemas de desequilíbrio hormonal, ele já é uma mistura pronta para várias demandas da mulher. E aí, como que você utiliza o Clarical? Você pode passar no baixo ventre e massagear, você pode passar na sola dos pés e massagear também, e na parte interna do tornozelo, tá? É um lugar bacana de usar também. E aí, utiliza nos primeiros meses, tenta utilizar ali bem próximo da época da menstruação, né, da TPM, e se você quiser utilizar ali no seu primeiro mês, todos os dias, vale muito a pena, tá? Ele vai te ajudar, principalmente quem sofre muito com o período menstrual, ajuda muito. Ele é muito bom também para onda de calor. Quem está entrando na menopausa, ele é um suporte muito bacana nesse sentido. E você pode utilizar o Peppermint também, né? Salve Esclareia. Gente, a Salve Esclareia, eu estava lendo sobre ela, ele é um óleo maravilhoso, ele trabalha clareza mental e visão. E quando eu fui pensar, não tem muito a ver, eu dei um foco diferente nele, mas olha que legal. Ele fala que ele ajuda a trazer à tona crenças limitantes que estão nos segurando, que estão nos empacando, nos emperrando, né? E aí eu achei o máximo isso, porque às vezes a gente tem algumas crenças que a gente não veio à luz ainda, que a gente não tem muita consciência sobre elas, e a Salve Esclareia trabalha muito essa parte, tá? Ela cuida muito de endometriose, também traz equilíbrio emocional e trabalha em fertilidade e saúde uterina. E o Whisper, né? O que é o Whisper? O Whisper é uma misturinha... Aqui o meu, deixa eu pegar aí. Antigamente ele não vinha assim em blend, ele vinha com óleo puro, agora ele só chega para nós assim, diluído no óleo de coco, num vidrinho de 5 ml, e eu gosto de utilizar ele como perfume pessoal. E em cada pele, ele fica com um cheiro diferente.
Então, o cheiro que ele fica na minha pele certamente vai ser diferente do cheiro que vai ficar na sua. E aí, é legal que você vai ter um perfume exclusivo, né? E ele é um óleo que trabalha muito feminilidade, ele traz muito empoderamento, ele ajuda a deixar a mulher mais segura, mais autoconfiante, mais feminina, né? Então, ele é uma opção bacana para você, se quiser substituir aí as toxinas de perfume, você já é um blendzinho pronto. O Whisper, eu gosto muito dele, né? Ele incentiva a gentileza e conexão emocional, né? Tem pessoas que elas não se permitem muito conectar com o outro, elas são mais fechadas, né? O Whisper ajuda com isso. Ajuda a curar os relacionamentos com as mulheres da sua vida. Então, se você teve ou tem problemas aí com a sua mãe, com a sua avó, o Whisper ajuda muito com isso. Ele trabalha energia feminina bloqueada ou desequilibrada, tá? Então, se você está querendo cuidar mais de você e não está se permitindo, ou se você quer melhorar algumas coisas sobre a sua feminilidade, o Whisper é um óleo que vai trabalhar isso. Ele ajuda com equilíbrio hormonal, com onda de calor, e ele é um óleo que trabalha libido e impulso sexual. Um outro óleo que trabalha muito libido é o Ylang Ylang, que eu não falei aqui sobre ele, mas, gente, Ylang Ylang é batata, ele é muito bom. Então, e ele é muito bom para cabelo, muito bom para pele, mas Ylang Ylang fica aí a dica para quem quer trabalhar, quem está com baixa libido, você pode pôr no difusor, você pode fazer um hidratante corporal para você, um sérum pós-banho, com o Ylang Ylang, ok? E aí eu vou deixar algumas dicas rapidinho de receitas para difusores aromáticos, né? Esse aqui é para a gente colocar ou naqueles que ficam assim no pescoço, ou então para o difusor mesmo, né? Para aumentar a energia. Wild Orange, Douglas Fir e Peppermint. Douglas Fir não é um óleo muito conhecido, você pode substituir por algum óleo de pinheiro, Siberian Fir, por exemplo, né? Pode substituir por ele. Para trabalhar fadiga, eucalipto, alecrim e lemongrass. E para trazer foco e energia, eucalipto, peppermint e tangerina. São óleos que ajudam muito a trazer energia. E no final da aula eu vou deixar para vocês um e-book prontinho, eu mando. E aí eu quis trazer a receita de um home spray para a gente poder borrifar no ambiente, trazer limpeza para o ambiente, mas também trazer energia, né? Que é o frankincense, o grapefruit, e aí você pode substituir o grapefruit por outros cítricos, como o lime, o lemon, a tangerina, e novamente o Douglas Fir, né? O Douglas Fir ele apareceu aí em várias receitas que eu peguei no livro, mas você pode substituir, ou se você não tiver, você pode fazer só com os que você tem, né? Ou então você substitui por algum óleo amadeirado, se você não tiver, mas se não tiver, coloca aí na sua listinha para você pedir ele depois. Douglas Fir é muito cheiroso, eu gosto muito do cheiro dele, ele é petitinho assim, ele é muito bom. É isso, né? Hoje, o mais importante que eu queria falar para vocês é essa questão do autocuidado, dos rituais e da gente se olhar, né? Da gente voltar o olhar para si, se cuidar e utilizar os óleos essenciais como um suporte mesmo para todo esse cuidado. Ok? Peraí.